Olá, boa noite. Bem-vindo ao nosso jornal. Pode chegar que a gente preparou um JG especialmente para você. Vamos começar? Os preparativos para o debate da TV Guará com todos os candidatos à Prefeitura de São Luís vai ser amanhã às 10 horas da noite. Está organizado de uma maneira muito simples, muito livre e que vai facilitar muito a vida dos técnicos, da direção do debate e dos próprios candidatos. Caso Mariana Costa, assassinato da publicitária, vai completar 4 anos e defesa do acusado, Lucas Porto, tenta encontrar novas provas que possam ajudar a inocentar o empresário. Moradores de Passo do Lumiar denunciam que veículo da prefeitura começou o serviço de asfalto, mas deixou entulhos e a rua praticamente intrafegável. E o mês ganha cor azul para alertar aos homens sobre a prevenção do câncer de próstata. O JG de hoje começa falando do caso Mariana Costa, a publicitária sobrinha neta do ex-presidente José Sarney, que foi assassinada no dia 13 de novembro de 2016. Prestes a completar 4 anos, o caso pode ter rumos mudados. É o que quer a defesa do acusado Lucas Porto, que tenta encontrar novas provas que possam ajudar a inocentar o empresário. O caso pode ter uma reviravolta se a defesa de Lucas Porto conseguir provar que as investigações foram conduzidas de forma errada ou incompleta. Para isso, 2 peritos foram contratados para fazerem perícias nos aparelhos celulares de Lucas Porto e Mariana Costa. É um direito da parte contratar assistentes técnicos. As equipes que passaram entenderam ou não quiseram. Os profissionais que passaram não quiseram fazer essas perícias. A nova banca de defesa que assumiu o caso entende extremamente necessário. E o momento de pedir é justamente este, que é na fase que nós chamamos do artigo 422 do Código de Processo Penal. Então foi requerida essas diligências, o juiz, entendendo que não é um pedido protelatório, deferiu. E agora estamos realizando e aguardando os resultados. Tudo deve ser levado ao conhecimento do Conselho de Sentença. Todas essas provas. O que a defesa está buscando é provar a versão do acusado. Até o momento, somente o celular de Lucas foi periciado. O aparelho que pertencia a Mariana ainda não foi analisado porque está com senha. São esses detalhes que, segundo o advogado, podem gerar novos elementos para embasar um pedido de habeas corpus de Lucas Porto. O que a defesa está buscando é provas do que será eventualmente alegado no tribunal do júri, que é a inocência do Lucas. A defesa acredita, uma das possibilidades que a defesa acredita é de uma terceira pessoa no local do crime, porque do período que o Lucas sai do apartamento até a chegada de uma outra pessoa chamada Patrícia, passou-se quase 1h30. E não foram mandadas ao processo essas filmagens. Para o advogado, as novas perícias juntadas a outros fatos podem garantir a inocência de Lucas Porto, algo que ele acredita que seja uma verdade. A defesa não tem a mínima dúvida da inocência de Lucas. O fato de ter sido encontrado sêmen do Lucas na Mariana, por si só, não é possível dizer que houve estupro. Agora olha a situação de uma rua em Passo do Lumiar que não era das melhores e ficou ainda pior. Acredita que o que é ruim ainda pode piorar? Para os moradores da rua Hilton Rocha, sim. Segundo denunciam, um veículo da prefeitura que deveria fazer o serviço para colocar asfalto passou lá e deixou transtornos. Aqui eu me encontro na Avenida Hilton Rocha, no loteamento Santa Clara, localizado no município de Passo do Lumiar. Segundo informações dos moradores, há mais de 10 anos, a rua não vê serviço de asfaltamento e nem de drenagem.
Mas na última sexta-feira, uma equipe da atual prefeitura do município chegou ao local e, na esperança dos moradores de que o serviço seria realizado, deixaram a rua pior do que já estava. Totalmente intrafegável. E para trafegar pela rua é preciso fazer malabarismo. Aqui carro não passa mais. Se falta asfalto e pavimentação, há excesso de entulho, esgoto a céu aberto e muito lixo. Esse morador questiona com revolta a obra que a prefeitura da cidade tentou fazer nessa rua, mas o resultado foi esse. Perto da eleição, que uma pessoa que dizer que vai asfaltar uma avenida dessa aqui tem mais de 3 quilômetros, e dizendo que o serviço ia ser executado. Além do serviço de asfalto que não foi realizado, canos do sistema de abastecimento de água foi atingido pelo carro de serviço de raspagem, segundo informou o conhecido pai de santo da comunidade, Tabajara, que inclusive nesse dia estava nos preparativos da festa que realiza há mais de 20 anos. Por volta das 4h30, 5 horas, a gente se depara com uma máquina, né, raspando a rua, né, sem avisar a comunidade, sem nada, e raspando a rua, e a consequência disso era quebrar os canos que estavam na rua. É notório o transtorno que esses moradores estão tendo que vivenciar, e a tentativa deles por solução junto ao poder municipal parece estar longe de chegar em uma conclusão. Até hoje não houve uma desculpa, não houve um retorno. As equipes que eles estavam mandando para consertar os canos, eu acho que ainda estão a caminho, porque até hoje nunca chegaram. Se eu quis a água, eu tive que mandar uma pessoa particular ligar. Não tem retorno aí para os moradores e nem resposta também aqui para a gente. A Prefeitura de Paço do Lumiar não respondeu à nossa produção sobre essa denúncia aí que acabamos de mostrar na reportagem. E logo mais tem eleições em pauta aqui no JG. Todos os detalhes do debate da TV Guará com os candidatos à Prefeitura de São Luís. E a gente vai conversar também com o Sérgio Melo, que é advogado eleitoral, nosso comentarista, para explicar sobre essas regras para o debate. O nosso intervalo é bem curtinho, fica aí, eu volto já. De volta para te contar que amanhã o debate da TV Guará com todos os candidatos à Prefeitura de São Luís. O último debate da televisão na capital vai ser aqui, na TV Guará. Está tudo pronto para receber os 10 candidatos e você também, que vai poder acompanhar aí da sua TV, na internet, por meio do nosso portal Guará. É o espaço da democracia, é o nosso espaço. Após rodadas de entrevistas e sabatinas com todos os candidatos à Prefeitura de São Luís, sem exceção de partido, a TV Guará agora se prepara para o Debate Guará Eleições 2020, que vai acontecer amanhã às 22 horas. Um espaço amplo e diferente de todos os outros estúdios, onde a TV Guará exibe a sua programação diária. Tudo a fim de receber respeitosamente todos os 10 candidatos à Prefeitura de São Luís. É um trabalho árduo que a gente vem desenvolvendo já há vários dias, organizando, fazendo reuniões com os representantes dos partidos e cuidando das nossas coisas físicas, o nosso cenário, os nossos adereços e tirando dúvidas. Hoje, principalmente o pessoal das assessorias tem ligado bastante. Além da transmissão pela TV aberta e canais fechados, uma novidade. O debate vai também ser transmitido pela Rádio Guará com flashes e informações prévias de cada candidato. A gente vai cobrir o antes e o depois, ou seja, caso aconteça alguma polêmica, caso aconteça alguma discussão, caso algum fato quente esteja em evidência, nós já vamos trazer desde 8h30 da noite e até o fim do debate com a equipe do Questão de Ordem, que é da Mais FM, mas estará em parceria com todo o time do jornalismo Guará. 4 blocos de debate direto. Nos 3 primeiros, tema livre com perguntas e respostas diretas entre candidatos com sorteio em cada uma delas, para quem pergunta e quem responde. Já no último bloco, espaço para pedidos de resposta e considerações finais.
O debate Guará vai ser transmitido online e ao vivo pelo canal no YouTube e redes sociais. Quem quiser pode assistir também pelo portal, portalguará.com/ao vivo. Vai ser transmitido para qualquer lugar do mundo, pode assistir. Você pode inclusive assistir pelo celular, então facilita bastante quem não tiver acesso à TV naquele momento, no momento do debate. E além disso, a gente vai estar mostrando os bastidores pelas redes sociais. É isso aí, mais uma vez cumprimos com o nosso dever neste momento, que é importante, que vai decidir o destino da capital. Um debate tem regras. E você já pensou como são definidas, quais são os deveres, direitos dos candidatos nesse embate, no bom sentido, claro. Vamos esclarecer sobre esse assunto aqui com o advogado eleitoral Sérgio Melo, que também é nosso comentarista aqui na TV Guará. Muito obrigada, boa noite, bem-vindo. Boa noite, é uma satisfação estar aqui novamente. Bom, Sérgio, fala pra gente quando é que o candidato tem realmente o direito de resposta? Porque o debate da TV Guará vai ser o último da televisão aqui na capital, a gente já imagina chegando perto das eleições, os ânimos acirrados, alguns excedem realmente. Basicamente, qual é a diferença ali que vai dar o direito de resposta para aquele candidato que se sentiu humilhado pessoalmente ou recebeu apenas uma crítica política? Bem, o limiar, entre uma ofensa e, digamos assim, uma análise ou uma adjetivação da atuação do político, porque todos que ali estão são políticos, ele é bem tênue, mas eu sempre uso como critério, o seguinte: quando há uma adjetivação, quando há alguma análise relacionada à atividade política dos candidatos, ok. Se falar, por exemplo, que algum gestor não desempenhou um papel interessante, falar que houve falhas na gestão do candidato, isso, em que pese o candidato possa se sentir ofendido, não chega a ser uma ofensa. Acho que tu concorda comigo. Só que isso é muito diferente de caluniar, ou seja, imputar a um outro candidato, imputar a um concorrente um crime, afirmar que o candidato A cometeu um crime de corrupção durante a gestão ou durante o mandato parlamentar. Isso é, inclusive, um crime tipificado no Código Penal. Ou seja, a gente está extrapolando a esfera da, digamos assim, contenda política. Isso não é liberdade de expressão, isso é um crime. Então, quando a gente ultrapassa essa esfera, por exemplo, também difamando, que é o que? Humilhando, utilizando a expressão que tu acabou de lançar aí, o candidato, ferindo a honra do candidato, imputando a ele fato inverídico, afirmando que ele, por exemplo, tem uma vida de embriaguez ou tem uma vida, digamos assim, não muito aceita na sociedade, não é um crime, não está dizendo que ele é criminoso, mas está violando a honra dele, está expondo a intimidade dele de uma maneira inadequada e está infringindo uma regra que é inclusive penal, porque que o Código Penal determina que ninguém pode difamar, não pode violar a honra da pessoa perante a sociedade. É uma linha bem tênue, mas fica ali na subjetividade e a gente utiliza como critério sempre, tanto para falar, tanto nos casos que a gente participa e tem alguma intervenção, o seguinte: se feriu a honra, se cometeu um crime, que é caluniar, difamar ou injuriar, tem sim o direito de resposta, além das outras reprimendas penais. A gente está aqui só na esfera eleitoral. Mas se apenas se limitar a adjetivar, se limitar a, digamos assim, dizer que a atuação política do candidato não foi adequada ou não foi boa e adjetivar de maneira negativa, isso está dentro dessa esfera da contenda política que é muito necessária. Bom, Sérgio, isso é analisado de forma muito rápida ali durante o debate. Mas e se o candidato achar que ainda tem esse direito? Isso pode ser levado pós-debate, por exemplo? Sim, o direito de resposta do debate, que é uma coisa administrativa de quem realiza, é realizado ali no momento. Mas se o candidato achar que a sua honra foi violada, que ele foi caluniado, que ele foi injuriado, que lhe foi imputado um fato inverídico, ele pode ingressar na justiça eleitoral e pedir a devida reparação. Sérgio, eu gostaria de agradecer sua presença aqui no Jornal da Guará, que já é a sua casa. Esse encontro vai ser semanal a partir de agora. É um prazer recebê-lo e até a próxima. Uma satisfação. Obrigada, boa noite. Agora veja a atividade de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Luís nesta tarde e noite de quarta-feira.
Bira do Pindaré, do PSB, à tarde, concedeu entrevista em emissora de TV e fez caminhada no bairro Novo Angelim. E à noite tem carreata no bairro Coatraque. Duarte Júnior, do Republicanos, à tarde fez caminhada na zona rural, no bairro Recanto Verde. E à noite tem evento cultural no bairro Coama. Eduardo Braide, do Podemos, à tarde gravou o programa eleitoral e termina a agenda do dia com reunião com a equipe da coligação para Frente São Luís à noite. Franklin Douglas, do PSOL, à tarde, concedeu entrevista em emissora de TV e depois fez panfletagem na Rua Grande e ainda participa de programa em emissora de rádio. À noite, o candidato faz adesivaço em frente ao comitê na Beira-Mar e tem live do movimento Negro Unificado. Hertes Dias, do PSTU, à tarde, gravou conteúdo para as redes sociais e no fim da tarde fez panfletagem na feira do bairro Vinhais. Geisael Marques, da Rede, começou a agenda da tarde com um panfletaço e adesivaço na curva do 90 e depois saiu em carreata no centro e Avenida Guajajaras. À noite, o candidato participa de culto na Assembleia de Deus, no bairro Magril. Neto Evangelista, do DEM, à tarde fez caminhada no bairro Estiva e à noite tem reunião da educação na Avenida dos Holandeses. Rubem Júnior, do PCdoB, à tarde fez caminhada no bairro Grande Turu e tem carreata nos bairros Coab e Coatraque. Silvio Antônio, do PRTB, fez panfletagem na feira do bairro Vinhais à tarde e à noite participa de programa em emissora de TV. Iglesias Moisés, do PROS, participou à tarde de entrevista com o vice doutor Mauro César em emissora de TV e participou de programa em emissora de rádio. À noite, o candidato faz campanhas nas ruas e na comunidade do Rio Grande. Bom, ainda sobre eleições, amanhã o Portal Guará vai divulgar às 8 horas da manhã os números da pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura da cidade de Imperatriz. Basta acessar o nosso site, portalguará.com. E ao 12:30 estaremos nós aqui juntos no Boletim Guará com a pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de São Luís. Tá imperdível, tem que ficar aqui no canal 23. Intervalo agora, mas não perde o JG que o assunto é saúde do homem. Novembro Azul vale aí o alerta para a prevenção do câncer de próstata. Eu volto já já. Às 4h18 tem baixa-mar com 0,6 metro. Ainda pela manhã, às 10h19, tudo muda com a praia-mar de 5,1 metros. Às 16h30, volta a baixa-mar com 1,1 metro. E a quinta-feira termina com praia-mar de 5,3 metros, que começa a partir de 22 horas e 28 minutos. Em um mês que falamos tanto em eleições, não vamos deixar de lado o que o mês de novembro também representa. É hora de falar diretamente com os homens, sim, com vocês que deixam de lado aí o cuidado com a saúde. Por isso, novembro ganha simbolicamente a cor azul para falar sobre a saúde masculina. Eu já estou aqui no estúdio com o doutor Sérgio Moura, que é urologista. Boa noite, doutor. Bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Boa noite, Bianca. O prazer é todo meu de poder falar desse assunto tão importante que é a saúde do homem. Bom, a tua experiência, assim, como médico que trata diretamente com o homem, como tem sido a procura dos homens por tratamento médico, diagnósticos, prevenção? Com as campanhas de conscientização, os homens têm procurado cada vez mais. Mas a gente vê a importância do Novembro Azul, dessa campanha de conscientização, e a gente vê que tem um aumento muito importante durante esse mês. Bom, falar em câncer de próstata, o que existe ainda, um mito, um preconceito com relação à ação preventiva? É mais importante que prevenção, a gente fala mais em detecção precoce. O câncer de próstata ele não tem uma maneira de você prevenir ele. Tipo o câncer de bexiga, por exemplo. Você tem um cigarro que é associado ao câncer de bexiga. Se você deixa de fumar, é uma prevenção do câncer de bexiga, do câncer de pulmão, de outros cânceres. O câncer de próstata não tem como você prevenir. Então, o que a gente faz é uma prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? É a detecção precoce para você poder oferecer um tratamento curativo para o paciente. Doutor, agora explica para a gente, porque existe a hiperplasia prostática, né, em que já é comum no paciente, com o avançar da idade, ter um certo aumento lá da próstata. Quando ele passa, assim, para essa detecção precoce, a ser uma preocupação para esse paciente?
é uma patologia diferente, né? Com a idade, a próstata cresce. Não tem jeito, todo homem com a idade a próstata vai crescer. Mas isso é diferente do câncer de próstata. O crescimento com a idade é um crescimento benigno, tá? E essa pessoa pode ter um crescimento da próstata e ter ou não câncer de próstata. Né? Quais são os sinais assim, que podem ser indicativos de algum problema na próstata? Então, esse que é o problema. O câncer de próstata, ele não dá sintoma no início, né? Para você ter algum sintoma, que seriam sintomas obstrutivos pela doença, já é uma doença avançada. A dificuldade urinária, por exemplo? Exatamente, uma dificuldade para urinar. Se o paciente já tiver uma doença fora da próstata, uma metástase na coluna, ele pode ter uma dor óssea, uma fratura patológica. Então, para o paciente ter algum sintoma da doença, já é uma doença bem avançada. Por isso que a campanha é importante. A campanha visa a detecção precoce, para a gente fazer o diagnóstico dessa doença ainda localizada na próstata, porque dessa forma a gente tem mais de 90% de cura da doença. Doutor, a gente conhece muitos homens que têm medo de fazer o exame, que a gente sabe que tem o toque retal, e procuram somente o exame, o PSA, por exemplo. O PSA, ele é o bastante para se fazer uma detecção? Não. O PSA é uma substância produzida pela próstata, que a gente dosa no sangue. Quando o paciente tem câncer de próstata, o PSA aumenta, tá? Mas ele não é específico do câncer. Outras patologias podem causar aumento do PSA. Então, nem todo aumento de PSA é câncer, mas sempre quando o paciente tem câncer de próstata, ele vai ter aumento de PSA. Então, o PSA, a gente tem que fazer a dosagem, o paciente tem que ter um PSA baixo, tá? E associado a isso, a gente faz o exame do toque retal, que esse que é o foco do preconceito do homem, né? A gente consegue palpar a próstata, um exame digital, e consegue ver se tem algum nódulo endurecido na próstata. Que o câncer ele aparece na periferia da próstata como um nódulo endurecido. E pode acontecer do paciente ter um PSA baixo e já ter um nódulo endurecido. 20% dos tumores são identificados somente pelo toque, tá? Então, a avaliação completa do homem é fazer o PSA mais o toque retal. A gente vê que muita gente, o paciente vê o PSA baixo e não quer nem ir neurologista. Outro médico pediu um PSA, ele viu que está baixo, então não precisa eu ir. É errado, a avaliação completa é o exame do PSA associado ao toque retal. Doutor, a gente pode falar em rastreamento, por exemplo? A partir de quando esse homem deve buscar esse tipo de detecção? Os principais fatores de risco para o câncer de próstata é a idade, né? O envelhecimento. Mais de 75% dos cânceres são diagnosticados após 65 anos de idade. Raça negra tem uma incidência maior. E se o paciente tiver algum familiar com câncer de próstata, pai ou irmão. Então você vê que são fatores de risco que a gente não consegue mudar. Então por isso que a gente não consegue fazer uma prevenção primária, que a gente chama. Então por isso que a gente foca na detecção precoce. E a Sociedade Brasileira de Urologia, ela orienta que todos os homens a partir de 50 anos têm que fazer o rastreio do câncer de próstata. E se o paciente tiver um fator de risco, que é raça negra, ou tiver algum parente, pai ou irmão com câncer de próstata, começar mais cedo, aos 45 anos. Né? Ok. Bom, é um assunto muito interessante, rende bastante, é Novembro Azul, por isso a gente recebeu aqui o nosso médico urologista para falar um pouco mais sobre esse assunto e para alertar você, homem aí de casa, a procurar se cuidar o mais breve possível, não só com relação ao câncer de próstata, também hipertensão, câncer de pênis, então a saúde do homem de uma forma holística, global, né? Exatamente. Novembro Azul é uma campanha que o principal foco é o combate ao câncer de próstata, né? E visando principalmente a detecção precoce, e a gente aproveita para fazer um alerta geral da saúde do homem como um todo, o homem se cuidar cada vez mais. Muito obrigada, eu conversei com o Dr. Sérgio Moura, foi um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Guará. O prazer é todo meu, Bianca. Obrigada, vou só encerrar aqui, fica aqui comigo. Bom, e o JG de hoje fica por aqui, mas o nosso encontro está marcado amanhã, ao 12h30, no Boletim Guará, com a pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de São Luís. Tá combinado? Eu te espero amanhã às 12h30 aqui no Canal 23, viu? Aproveite a sua noite. Até amanhã. Tchau!